Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de abril de 2021 e desde o ano passado a gente viu a cepa P1 do vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, se espalhando de Manaus, do Amazonas, pelo Brasil inteiro e até por outros países do mundo. E o que a gente observou dessa cepa? Hoje em dia ela já é predominante em todas as regiões do Brasil e ela é uma cepa muito mais contagiosa do vírus. E um dos problemas que a gente teve com essa cepa, um dos menores problemas na verdade, né, porque o grande problema dessa cepa foi o aumento exponencial de uma hora para outra do número de casos, das taxas de contaminação, enfim, de toda aquela questão humana da pandemia, mas um dos pequeníssimos problemas foi que ela também alterou as modelagens matemáticas que vinham dando super certo para o vírus. Quando chegou essa cepa, essas modelagens se quebraram, pararam de fazer tanto sentido, começaram a não dar mais tão certo. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que a cepa da P1 modificou nas modelagens matemáticas, pelo menos nas que eu vinha fazendo, mas eu tenho certeza que nas modelagens também de diversos outros pesquisadores, há alguns que ainda nem se deram conta disso. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, esse daqui é o diagrama. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos matemáticos, viu, pessoal? Só quero que vocês entendam a dinâmica das modelagens. Aqui a gente tinha o modelo SEIR, onde a gente tinha o grupo das pessoas suscetíveis, ou seja, as pessoas que não possuem imunidade ao vírus da Covid-19. Depois, uma pessoa, quando era exposta ao vírus, ela se tornava uma pessoa bem exposta, ou seja, era uma pessoa que já está infectada com o vírus, mas ainda não sabe, ela ainda está no período de incubação da doença. A gente sabe que aqui a pessoa fica em média 5 dias incubando o vírus SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19. Depois desses 5 dias, em média, ela se torna uma pessoa no estágio infeccioso. E para a Covid-19 existe uma diferença muito grande entre os casos leves ou aqueles casos assintomáticos, onde a pessoa quase não consegue perceber que de fato está com a Covid-19, e daquelas pessoas sintomáticas que desenvolvem falta de ar, que desenvolvem tosse, febre e outros sintomas da Covid-19. Tem uma diferença muito grande entre um grupo e outro. Uma coisa que a gente ainda não sabe é por que tem pessoas que a Covid-19 é tão leve e por que tem pessoas onde ela é tão agressiva. A gente tem alguns estudos, mas nada muito contundente, ninguém conseguiu ainda dizer é por causa disso. Esse daqui é o principal fator. Realmente não se sabe. Tem vários artigos por aí, mas não tem um consenso da comunidade científica. E depois, a pessoa, quando ou se recupera, ou ela é internada, ou quando ela se isola, ela se torna um paciente removido do sistema. Pode também via óbito, né? Um paciente que via óbito, infelizmente, também é um paciente removido. Ou seja, ele não está mais contando para a Covid-19. E aqui, dentro daquelas pessoas suscetíveis, eu adicionei esse mini compartimento, que era o compartimento das pessoas em quarentena, ou seja, as pessoas isoladas a cada dia na sua casa, então elas não contariam para ser expostas, né? A gente não consegue se expor se estamos isolados em casa. No caso, se a família está isolada em casa, né? Mas enfim. Então esse aqui era o modelo que eu estava utilizando do ano passado inteiro. No início desse ano a gente adicionei um compartimentozinho também muito legal, muito bom, é o meu compartimento favorito, que é o compartimento das pessoas vacinadas, né? Então, quando uma pessoa está vacinada, na verdade, quando ela, depois de 14 dias da segunda dose, ela se torna imunizada. Então, ela tem uma imunização artificial, por assim dizer, via vacinação, e daí ela não é mais suscetível. Ela continua aqui no grupo das suscetíveis, mas ela está vacinada, então ela não vai se expor ao vírus, ou se ela se expor ao vírus, ela não vai contrair a doença. Então, aqui era o sistema que eu estava usando, estava dando muito certo, estava muito bom, mas chegou a tal da P1, pessoal. E aqui a gente teve uma grande mudança no jogo. Vocês viram a taxa de contaminação, e a taxa de contaminação significa uma constante de proporcionalidade que diz a chance de uma pessoa sair do grupo das suscetíveis
e ir para o grupo das expostas. Aqui é o principal fator que faz uma pessoa sair desse grupo e para esse, é essa tal da taxa de contaminação, que eu nos meus vídeos chamo de alfa. A gente viu o alfa começar a subir muito, e não fazia tanto sentido matemático aquela subida do alfa com tanta violência. Então, pessoal, eu comecei a observar. Tem dois tipos de pacientes infecciosos. Tem aqueles tipos de pacientes infecciosos antigos, para o qual o modelo estava funcionando muito bem, e também tem os pacientes infecciosos da P1. Então essa é a primeira mudança que eu tenho que fazer no meu sistema. Eu tenho que diferenciar aqueles pacientes antigos dos pacientes novos. E aqui é que vem o principal, gente. Quem tinha nas cepas antigas um caso leve de Covid-19 se recuperava e a gente estava supondo que essas pessoas estavam imunizadas. O problema é que a cepa P1 fez essas pessoas, não todas, mas uma boa proporção, perder essa imunização. Ou seja, a gente tem que adicionar no nosso sistema uma nova flecha das pessoas que tiveram casos leves das cepas antigas, se recuperaram, mas perderam a imunidade. A gente observa que esse modelo aqui, sem essa flecha, ele é um modelo finito. Eventualmente, todo mundo vai sair do S, vai ir para o E, vai ir para um I e vai ir para o R. E acabou, ninguém sai do R. Mas só que quando a gente adiciona essa flecha e permite pacientes voltarem a ser suscetíveis, ou seja, quando a gente faz da reinfecção uma probabilidade maior do que um caso raro, o jogo muda completamente. Porque agora, com o risco da reinfecção sendo grande, o número de suscetíveis aumenta muito. E para piorar, aquelas pessoas que antes tinham tido casos leves e estavam se julgando imunes, é natural que se descuidem. Ou seja, essas pessoas aqui, elas são de certa forma mais suscetíveis ainda ao vírus. E existem já estudos que mostram que essas pessoas, quando ocorre a reinfecção, têm casos mais graves da Covid-19. Então, essa foi a mudança principal que a cepa P1 trouxe. Aqueles casos leves que se recuperaram não mais estão imunes. Os estudos estão dizendo que é na faixa de 30% das pessoas que perdem essa imunidade num período de 3 a 6 meses. Então não é imediato, mas só que pode acontecer esse retorno. Então faz umas 2 semanas que eu estou usando esse sistema aqui para os meus vídeos onde eu faço as modelagens do Brasil e ele tem se mostrado bastante eficiente. Agora a taxa de contaminação voltou a fazer mais sentido. Mas pessoal, qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente não sabe ainda se existe essa flecha. Na verdade, poderia ser que a P1 fosse tão agressiva em relação à própria P1 que houvesse reinfecção. A P1, ou seja, a pessoa teve um caso leve já como P1 e possa ter reinfecção, ou mesmo um caso grave e possa ter reinfecção. Então existe uma pergunta, será que esses pacientes aqui, uma certa proporção deles, perde a imunidade? Será que os pacientes leves da P1, em certa proporção, perdem a imunidade? Então, esse diagrama aqui, ele é um diagrama um pouco pior do que esse diagrama. Se essas flechas que eu estou conversando aqui existirem, a situação pode se agravar mais no futuro. Mas, fundamentalmente, pessoal, o que mudou da P1 para cá
são essa diferença desses dois grupos. Tem um grupo aqui onde está com imunidade, uma imunidade naturalmente adquirida por conta da infecção com a Covid-19, não foi uma imunidade artificial, e as pessoas que perdem essa imunidade, que não têm essa imunidade de longo prazo, de longa duração. Então, pessoal, essa é a grande diferença que aconteceu, que está mudando as modelagens que a gente precisa fazer para P1. Existe a possibilidade de reinfecção e ela não é mais a exceção. O que eu chamo de exceção é quando é, sei lá, abaixo de 1%, é quando é uma porcentagem muito pequena. Agora a gente está vendo que são porcentagens altas de pessoas que podem ser reinfectadas. E isso muda completamente o jogo. É que nem a gripe. Quantas pessoas que a gente conhece que ficam gripadas todos os anos? Porque a gripe fica fazendo mutação, 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 e a gente, com essas novas mutações, a gente perde a imunidade. A gente teria imunidade para esse vírus, mas não mais para a mutação. Então foi isso que aconteceu. E agora a gente está vendo que a Covid-19 está se comportando assim. A gente está perdendo a imunidade das cepas anteriores com essa nova cepa P1. Queria observar, pessoal, já tiveram outras mutações, a gente tem assim, ó, uma quantidade que eu nem sei contar de quantas mutações já são conhecidas da P1. São muitas mutações mesmo. Mas a maior parte dessas mutações é a mesma coisa. A gente tem há pouquíssimas mutações que são chamadas de variantes de preocupação, que são essas variantes que mutam tanto ou mutam num espaço tão importante do vírus que podem sobrepujar a imunidade já adquirida com as outras cepas, ou podem ultrapassar a imunidade das vacinas, ou podem ser mais contagiosas, ou podem ser mais letais. A cepa P1, ela faz duas dessas coisas. Ela é mais contagiosa e ela surpassa essa imunidade natural, pelo menos de uma boa proporção daqueles que tiveram casos leves das outras cepas, pessoal. Então, vamos tomar cuidado. Não tem mais a imunidade coletiva que a gente estava pensando, aquela barreira protetora, porque os casos leves no Brasil, pessoal, são aqueles casos não diagnosticados, eram no mínimo 3 vezes mais do que os casos diagnosticados. Então, se hoje a gente está aqui no Brasil com 14 milhões de casos diagnosticados, provavelmente a gente já passou de 40 milhões de casos não diagnosticados. E essas 40 milhões de pessoas formavam uma barreira. Não era uma barreira sólida, mas formavam já uma pequena barreira porque elas não transmitiam mais o vírus. Elas estavam imunes. Quando elas se contaminavam, o vírus morria porque o sistema imunológico delas já estava dando conta do recado. Mas agora, esses 40 milhões de pessoas que antes estavam imunizados naturalmente, 30 milhões talvez permaneçam, mas só que uns 10 milhões ou mais não. Então é por isso que aumentou o número de pessoas suscetíveis, aumentou a infecção, os números da Covid-19 dispararam e o número dos óbitos também. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar. Como eu disse, eu não vou entrar muito nos detalhes matemáticos da coisa, eu queria mais entrar na questão da dinâmica da pandemia com a chegada dessa nova cepa P1. Então qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.